Bom dia, gente. Tudo bem? Um prazer, uma honra estar aqui com vocês mais um dia. E o assunto de hoje é importante. É um assunto de importância para toda a sociedade, para todas as pessoas de todas as religiões, para as mães, para os pais, para as pessoas em seus negócios, em seu trabalho de purificação, de reprogramação e seu trabalho de sobrevivência no mundo que estamos vivendo hoje. Um mundo que está em expurgo, que está em transformação para sair de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. Essa mudança é drástica, é brusca, principalmente por quê? Porque os homens resistem a todo o procedimento que gera a regeneração. Os homens estão alicerçados na programação terrestre, naquilo que já conhece como modo operandes de controle, de domínio da sobrevivência, da própria sobrevivência e de controle da sobrevivência dos outros, já sabe todos os esquemas de funcionamento que dão certo para atingir os seus objetivos, ignorando as consequências dessa articulação e desse modo operandes de controlar as massas, de controlar as pessoas e de conquistar aquilo que deseja. Então hoje eu me propus a falar a respeito de magia negra e de controle humano através de magnetismo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque independente de religião, independente de bem ou mal, independente de não estou atacando pessoa nenhuma, não estou dizendo que pessoa nenhuma está fazendo comigo, eu estou colocando aqui algo que eu estudei profundamente. Por quê? Porque quem leu a Microfísica do Poder de Foucault sabe que a manipulação de massa, o controle de massa passa pelas ferramentas de magia, de feitiçaria e de contágio humano. E isto é algo instituído desde os primórdios e que hoje é inclusive ferramenta transformada naturalizada em estratégia de marketing, estratégia de aliciamento mental para você consumir, para você comprar, para você gastar, para você comer, para você escolher seu partido, escolher sua religião, escolher. Tudo isso está instituído em estratégias psicológicas para que se consiga o objetivo tal. Então, quando você fala algo dentro da sua casa e instantaneamente você entra no celular e tá lá, você falou da geladeira, tá no seu feed uma geladeira para comprar. Tudo isso é uma estratégia de sugestionamento para induzir você a comprar aquela geladeira. É uma estratégia de indução mental. Então, quando você tem um sugestionamento contumaz no seu feed de crítica, de provocação, de disputa, é uma forma de te manter conectado aos interesses daquele que está sugestionando. É uma forma de desviar você do seu foco, do seu propósito, para o foco e o propósito da pessoa que te sugestiona. Então, por exemplo, eu vou apresentar para vocês uma
uma possibilidade, uma probabilidade. A maior forma de manipulação de massa é o sugestionamento transformado em epidemia de massa por contágio. Como disse Nice, uma grande estudiosa, cientista, o sugestionamento pega que nem piolho. Então, através de simbologia, que é a forma mais usada para contágio de massa. Então, por exemplo, você vê a cruz, você instantaneamente pensa em Cristo. É um símbolo que já está programado na sua mente, Cristo. Então, você imediatamente vai pensar em Cristo quando vê a cruz. Então, por exemplo, você fala que verde está ligado a câncer. E aí todo mundo começa a usar verde. E toda vez que você vê verde, você pensa em câncer. Cada vez que você pensa em câncer, você está materializando o câncer. Porque o pensamento materializa. Então, se você sugestionar numa pessoa que o verde é câncer, e todo mundo de verde, tudo verde, então, aí você está sugestionando para a pessoa câncer, você está programando o câncer na vida da pessoa. Então há que se ter muito cuidado para não se permitir ser programado pelo sugestionamento de massa, pelo sugestionamento do funcionamento organizacional, para ter equilíbrio e foco e resistir. Então eu trouxe aqui uma série de livros para que vocês entendam que eu não estou falando isso de achismo, que eu venho estudando isso ao longo de anos. Uma das coisas mais difíceis que tem, e é por isso que a gente vê tantos artistas com doenças, tomando remédio, tendo vícios, por quê? Porque são acometidos pelo fluido eletromagnético das massas que o consomem. Muita gente gosta da pessoa pública, mas tem muita gente que olha para criticar, para julgar, para copiar, para manipular, para provocar. Então, a provocação é um dos maiores venenos do psiquismo humano. Aquela pessoa que fica ali, o tempo inteiro te sugestionando, te provocando, Isto é uma forma de magia negra. É uma forma de causar em você a reação que convém ao outro. E o sugestionamento passivo, que é aquele que a pessoa faz, e quando você fala, a pessoa, nossa, você tá louca, você tá desequilibrada. Então, uma pessoa que tenha muita propriedade, que tenha independência, que tenha um pensamento original, será extremamente provocada, sugestionada para a manipulação e controle daqueles que querem ter o poder sobre ela. Então, a primeira coisa que vão fazer é dizer que você é louca, desequilibrada, principalmente sendo mulher. Isso é de praxe. Pergunte para qualquer psicóloga, analise a história que você vai ver. Qualquer mulher que se posicione, que resista, é chamada de louca. Essa é a tática preferida para invalidar uma mulher, para lhe tirar a posse da sua independência, da sua credibilidade e da sua vida. E isto será feito pelos mais próximos, sempre. Então você tem que estar de posse de muita confiança, cercar-se daqueles que privilegiam a verdade sobre a sua vida, aqueles dos quais você pode confiar. Porque veja, a gente conhece aí na história, aquele que era explosivo, ela era leal. O perigo estava naquele que era doce, manso e beijava no rosto de Jesus.
Foi ele que traiu Jesus e que entregou Jesus para a morte. Então, há que se ter muito conhecimento e muita sabedoria para lidar com o mundo aí fora. Então, eu trouxe aqui, alguns dos livros aonde você vai poder saber. Você estuda isso porque você pratica? Não. Eu estudo isso porque eu estudo fenomenologia. Na história da humanidade, são vários os povos que foram dizimados por fenomenologia. Portanto, se não quisermos sermos atingidos por uma fenomenologia de extinção de massa, temos que estudar como que se dá. Então, eu estudo todos os segmentos aonde a fenomenologia se apresenta para de trabalhar a escalada do comportamento humano, do comportamento social, para sabermos para onde estamos indo e onde vai dar. Então, muitas vezes, quando um Bill Gates vai no TED e fala em 2014 que vai ter um vírus que vai matar um monte de gente e em 2019 acontece, não é porque ele é médium. É porque o comportamento de massa, é porque tudo que está acontecendo na sociedade, mais a qualidade do ar, juntando todos os dados, você sabe o que vai acontecer lá na frente, porque tudo fica se repetindo. Então, o que está acontecendo hoje, pelo menos no nosso país, é fácil saber aonde vai dar. E isto, basta que você estude. Então você vai saber aonde vai dar. Então, através do livro A Segunda Vinda de Cristo, de Yogananda, ele fala dos terríveis riscos para a saúde cognitiva e mental de uma pessoa de ser submetida a magias, a feitiçarias constantemente, ou seja, ser submetida a fluido magnético para controle. Então, você vai lá, coloca na cabeça das pessoas ao redor de fulana que você quer manipular e controlar, que a pessoa é isso, é aquilo outro, é aquilo outro. E que você tem que fazer isso porque você está ajudando ela. Então a pessoa te dá algo com a intenção de te ajudar, a intenção que o outro semeou. Te dá. Aquilo está cheio de magnetismo e de fluido, de intenção para gerar em você uma reação que é a que a pessoa quer. E que muitas vezes aquele que está sendo veículo do fluido nem sabe aonde começa a real intenção, porque este também está magnetizado pela influência daquele que manipulou o próprio discernimento a respeito do outro. Então é desta forma que se faz o contágio de massa, de controle de massa, e desta forma também você pode então tornar uma pessoa totalmente obsediada, possuída e controlada para agir, falar e fazer aquilo que o magnetizador, ou seja, um mago negro, alguém que está controlando as reações, as emoções e os pensamentos da outra pessoa, é um mago negro. Porque é considerado no mundo cósmico, no mundo astral, aquele que manipula o pensamento do outro, aquele que controla o pensamento do outro, as ações do outro, um criminoso do fluido cósmico natural. Porque as pessoas precisam se conectar ao cosmo, ao Deus íntimo, para agir, pensar e falar, não a um Deus terrestre, a um homem terrestre. As pessoas precisam usar o seu próprio discernimento para a sua evolução. Quando você está usando o pensamento do outro, a intenção do outro, a vontade do outro, você está apenas numa transferência
de corrente magnética. Você não está na evolução da sua corrente magnética, porque você está replicando a experiência do outro. Você está apenas moldado para fazer o que o outro faz. Você não está vivendo a sua individualidade espiritual. Cada pessoa se dá para manifestar uma individualidade crística, para que Deus possa manifestar o maior número de milagres e de evoluções através do homem. E não todo mundo ser igual. Então, quando você aceita o quadrado instituído pela outra pessoa, a influência da outra pessoa sobre o outro, faz você agir de forma a controlar as ações do outro, a controlar as decisões do outro, você está praticando magia negra. Você está interferindo de forma grave no funcionamento saudável do pensamento, das emoções, da energia e da espiritualidade da outra pessoa. Isto causa ondas disruptivas, ondas de informação colapsada, porque você está impedindo o fluxo da outra pessoa, portanto você está colapsando a sua onda, porque você não deveria estar se ocupando da onda do outro, mas sim da sua. Você está colapsando a sua onda, a do outro vai colapsando a do outro, e isto vira então uma materialização de fenomenologia de massa. Então, dogma e ritual de alta magia de Eliphas Levi, não pratico, eu conheço, eu tenho o conhecimento. Aqui você vai entender tudo a respeito de feitiçaria, de magia sobre outras pessoas. E você vai ver que aqui também está escrito que qualquer coisa que você faça contra a vontade do outro ou contra o conhecimento do outro gera consequências sérias para você, para o outro e para todo o funcionamento normal, saudável e positivo da ambiência do coletivo Terra. Aqui, magia hermética, você vai entender como é usado o pensamento magístico alicerçado sob virtudes divinas. Jamais sobre interesses egóicos, maléficos, abusivos de poder. Aqui você vai entender as consequências sobre o cognitivo e o mental de uma pessoa submetida sistematicamente a controle mental, sugestionamento e fluido eletromagnético de contágio, tanto da sociedade como de objetos, roupas e comidas. Mas aqui, neste livro de Juliano Kramer, você vai ver uma palavra que é a que eu acho mais importante de compartilhar com vocês para entender as consequências daquilo que é feito sistematicamente sobre uma pessoa. De como um homem grandioso da ciência hermética, o caminho iniciático para a magia natural e divina. Magia natural e divina exige virtudes, exige honra, honestidade, o bem para o próximo, para o todo, sobretudo. E o bem não é o que você considera o bem. O bem é o livre-arbítrio. O bem é permitir que o outro siga o seu caminho e a sua evolução de acordo com a sua consciência, a sua vontade. Toda vez que você tenta controlar, manipular a vontade do outro, trata-se de magia negra. Então aqui tem uma palavra, gente, que é de suma importância para
estes movimentos onde a gente vê muitos magos, muitas bruxas, muitos feiticeiros, muitos homens de poder magístico, é preciso que se tenha muita responsabilidade ao ensinar, ao praticar, muita responsabilidade. Por quê? Porque, como eu disse, inúmeros povos foram dizimados porque pelo uso abusivo de conhecimento magístico, pelo uso abusivo de forças magnéticas, de ondas, de eletromagnetismo sobre os povos e sobre o próprio coletivo. Quando todos estão na mesma frequência de domínio controlado por uma força única, sem estar exercendo o seu divino, exercendo Deus, não precisa mais existir. Porque o propósito está encerrado, o propósito é a sua evolução. Se você está isento do seu racional, do seu intelecto, da sua transformação, você está apenas todo mundo fazendo igual, não tem mais evolução. Então pode fazer o expurgo e levar. Porque aquele povo não vai mais evoluir, porque ele está dominado, conduzindo, indo que nem um robot, fazendo tudo igual. Então vem uma fenomenologia e extermina todo aquele povo. Então eu vou ler algo aqui para vocês, para dar de entender a seriedade do uso de magia, de sugestionamento, de controle para o mal de alguém, para a sua queda, para a sua desvalorização, para a sua descredibilização. Precisa entender que aquilo que é feito a uma única pessoa dá de mover o cosmos inteiro em proteção a ela, porque isso não é natural, é um fenômeno. Portanto, promove um fenômeno de igual tamanho de proteção e validação daquela pessoa, porque ali tem um Deus vivo. Assim como aconteceu, Jesus foi entregue por toda a humanidade, poucas pessoas defendiam ele, e ele vive para sempre entre nós. Porque é o efeito contrário da fenomenologia de todos contra um. Então aqui eu quero ler essa palavra para vocês. A iniciação direta é sempre algo doloroso. O perdão do flagelante por Cristo é uma imensa e gloriosa obra de caridade. O perdão do flagelante por Cristo. Portanto, o homem cristão, o homem de verdade, o homem de pureza, o homem de honestidade é normalmente flagelado pela sociedade que impõe a ele o mesmo comportamento social dos outros, a mesma corrupção dos outros, o mesmo pensamento, a mesma conduta, é sempre flagelado. E o perdão que este homem oferece é uma gloriosa obra de caridade. Quando o ato ofensivo não gera qualquer vingança do ofendido, a justiça divina é mais clemente. Mas o ultraje moral, a monstruosidade que algum lunático substitui pelo ideal da concepção mágica em suas operações obscenas de torná-lo louco, descredibilizado, representa um flagelo que tem repercussões no mundo invisível sem qualquer esperança de perdão ou esquecimento. Portanto, alguém que cria, maquina a desvalidação de alguém por sociedades, por pessoas, a maquinação da destruição moral de alguém, usando-se de sugestionamento, manipulação, é um ultraje moral que não tem qualquer representa repercussões no mundo invisível, fenomenologia de massa,
sem qualquer esperança de perdão ou esquecimento. Aquele que não é capaz de assumir total responsabilidade por seus atos é apenas um aprendiz e não pode ser iniciado. Aquele que, no entanto, assume a responsabilidade, pensa no mal, dá vida ao mal, é um monstro alucinado. O homem completo, aspirando ao reino divino pela universalidade, é Buda. O homem se sacrificando à universalidade para alcançar Deus é Cristo. Paz e sacrifício, amor e virtude, o ideal e o bem, a verdade e a luz, esse é o trabalho mágico cuja realização estou apressando. Converter este amor em determinação de tempo, lugar e indivíduo é obra diabólica e magia negra. Portanto, pegar o amor de um homem que está trabalhando para o universal e usá-lo para o interesse de um grupo, de um ideal, de uma única política, de um único... é obra diabólica e magia negra. Não comece nenhum trabalho de magia que não venha de Deus. Não opere sem a virtude da pureza. Na medida em que você for puro e diligente, seu trabalho será recompensado com o pleno cumprimento. Aqui, neste livro de Agripa, 3 livros de filosofia oculta. Dá uma olhadinha, gente. Eu estudei todo esse livro. Portanto, eu tenho conhecimento. Eu não faço uso, mas eu tenho conhecimento do que eu estou dizendo para vocês. Eu tenho conhecimento do que se dá e das consequências. Portanto, não se trata de profecia, não se trata de mediunidade, trata-se de estudo, análise e escalar o comportamento humano, as situações, os acontecimentos sociais para saber aonde vai dar. Então, na maioria das vezes, os homens são avisados daquilo que estão fazendo e que os levará mais à frente a consequências desastrosas. Então, esta palavra de hoje é para a abertura da mente das pessoas para o entendimento e para que haja uma conscientização de como operar com as forças que estão aí para o benefício de todos, para a evolução de todos e para o bem maior. Tá certo? Muito obrigada. Querendo, eu posso deixar os títulos dos livros, a editora, aqui embaixo para vocês poderem então estudar também, tá bem? Um bom dia para todo mundo e gratidão.